Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Conselho de Administração da RTP. Esta é a segunda audição parlamentar sobre esta matéria no espaço de dias e isto não se trata de um debate sobre imprensa, sobre jornalismo, nem sobre televisão. Aquilo que mais parece, ouvindo aquilo que tem sido o debate até começarem estas audições e depois o debate ou as intervenções dos partidos nestas audições, parece que estamos mais a falar de uma disputa. Portanto, ao invés de tratarmos de televisão e de comunicação social, estamos a tratar de disputas político-partidárias, a apontarem dedos uns aos outros, ou a tentar perceber se há aqui uma disputa de interesses instalados dentro da RTP. É isto que parece, e por isso é que depois há estas permanentes suspeitas constantes de interferência política, sejam elas reais ou instrumentalizadas. Por isso é que a Iniciativa Liberal, eu na última audição resisti e desta vez não vou resistir, porque é também uma das razões pelas quais nós defendemos a privatização da RTP, porque não é sustentável continuar a tratar a RTP como um campo de batalha disfarçado depois de serviço público. O verdadeiro caminho para garantir uma informação plural, independente e de qualidade não passa por estar aqui a proteger tutelas ou diretores ou conselhos de administração, passa sim por libertar os mídias do controle estatal. Porque enquanto a RTP for pública, as suas administrações e as suas direções vão continuar a ser alvos de suspeitas e pressões, como nós vimos só nesta audição. Eu vou citar. O Partido Socialista faz perguntas ou afirmações como mudança articulada com o Governo, aumento de capital, grau de autonomia de Conselho de Administração, o Governo quis conhecer antes, depois o PSD, e quando o PS interferia na RTP, falta de memória do PSD, vamos nos recordar histórias do passado, que depois alguns profissionais da RTP foram relatando ao longo do tempo. E depois perguntam quando é que o Governo foi informado, e depois vem o Chega, põe-se a esmiuçar comentadores que estão em programas e veja-se lá a questionar a liberdade de expressão de cartoons. Portanto, é nisto que estamos, é este o ponto em que estamos, a sujeitar a RTP e os profissionais da RTP a este triste espetáculo. E, portanto, volto a dizer, isto não se alcança com conselhos, a independência da RTP não se alcança com conselhos gerais, que tem no seu nome independente, alcança-se sim com o setor livre, competitivo e sem tutela estatal ou tutela governamental. Porque a pergunta que nós temos que fazer não é porque é que o António José Teixeira foi afastado. A pergunta certa é porque é que continua a RTP a depender do Estado para existir. E depois, última pergunta, eu penso que até nem vou queimar o tempo todo, parece que o único problema na atratividade da RTP é na informação. Parece que o único problema da atratividade da RTP é na informação. Não há problemas nas outras áreas, no resto da programação. O Sr. Presidente do Conselho de Administração falou que a razão era que era preciso uma nova energia na informação. Eu pergunto se também não é preciso uma nova energia no resto da programação. Muito obrigado. Faço a pergunta mais como contribuinte que pago a taxa audiovisual do que deputado. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Presidente, tem a palavra. 5 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Rodrigo Saraiva. Se bem que eu não, Rodrigo Saraiva. Enfim, é conhecida a posição da Iniciativa Liberal relativamente à RTP e eu gostaria de dizer sobre esta matéria o seguinte. A RTP cumpre um serviço público que está assinado entre o Estado e a empresa e que se chama o Contrato de Serviço Público. Esse Contrato de Serviço Público tem inúmeras missões que não são contempladas pelos operadores privados. Podem vir a ser, eventualmente. Agora não são. E eu dou-lhes alguns exemplos. Por exemplo, a nossa presença junto das comunidades dos imigrantes. Temos canais internacionais dirigidos, quer na rádio, quer na televisão, para as nossas comunidades de imigrantes. Em África temos 5 delegações. Não há mais nenhuma televisão pública no mundo que tenha 5 delegações em África como nós temos, que são importantes para o relacionamento de Portugal com os países africanos de língua oficial portuguesa e que ultrapassam, obviamente, em muito a missão da RTP e deveriam, aliás, do ponto de vista, seguindo o modelo da BBC, deveriam, aliás, ser suportados do ponto de vista financeiro precisamente por verbas que viriam do Ministério dos Negócios Estrangeiros ou de outra verba, ou do Instituto Camões, mas deveriam ser suportados por isso, porque essa missão, e como dizia o Sr. Deputado, não é paga por quem está em Portugal, mas é vista por quem não paga absolutamente nada. Portanto, são missões que nós temos e que têm de ser suportadas. Depois, os produtores independentes. Existiria
um cluster de audiovisual em Portugal se a RTP não financiasse por obrigação 10% da contribuição do audiovisual vai para os produtores independentes, cerca de 18 milhões de euros por ano para suportar filmes, documentários, minisséries, etc., que dão emprego a centenas, se não milhares de pessoas, que preservam a nossa memória, a nossa história e que fazem que a nossa cultura ultrapasse as nossas fronteiras através da ligação que nós temos a grandes plataformas internacionais onde colocamos esses produtos. Os operadores privados fazem isso, fazem telenovelas, sobretudo. Não fazem tanto isto. Peço desculpa, mas não fazem. Finalmente, coesão social. Nós temos uma presença em todo o país e nas ilhas também. Isto serve para a coesão social dos portugueses. Mas serve também em situações de catástrofe ou de emergência, como foi o apagão, para que a rádio pública tenha sido, a par de algumas rádios privadas que não têm o mesmo alcance da rádio pública, tenha sido aquela que esteve a informar os portugueses durante todo o tempo que durou o apagão. Isto é fundamental ter também em conta. E, finalmente, pergunto-lhe, Sr. Deputado, nós temos neste momento centros de produção na Madeira que fazem noticiários, informação regional, entretenimento local, dirigido precisamente não só à população madeirense, mas também à sua comunidade imigrante. Temos um centro de produção nos Açores que faz exatamente a mesma coisa, quer localmente, quer internacionalmente. E temos o Centro de Produção do Norte. A proposta do Sr. Deputado é que devemos deixar cair isso tudo, mas se tivermos de o deixar cair, tem de ser alterado o contrato de concessão e isso não cabe ao Conselho de Administração, cabe obviamente ao Estado que faça uma proposta nesse sentido. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, para... Peço desculpa, Sr. Presidente, mas eu fui questionado pelo nosso convidado, portanto, se me deixar só responder em 30 segundos... Mas isso não está previsto. Eu posso fazer a interpelação à mesa e fazer a resposta, mas... Eu vou abrir aqui uma exceção, porque o Sr. Deputado não gastou o tempo todo, tanto e como foi interpelado. Tem a palavra, Sr. Deputado, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente do Conselho de Administração, esteve a fazer uma defesa da sua casa e bem, embora não tenha feito essas perguntas. Mas eu tenho uma resposta para si. Ela está em desenvolvimento e muito em breve a Iniciativa Liberal irá apresentar um projeto de resolução nesta casa de como é que nós achamos que deve ser o caminho para privatizar aquilo que deve estar no Estado, em termos de televisão e de comunicação social, e aquilo que não deve estar. Há muitas formas, não só a privatização, a concessão, e há coisas como, por exemplo, o arquivo da RTP, que isso sim é quase uma torre do tombo, é de todos e deve ser estatal. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Pretende... Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. O arquivo é do Estado. Está à guarda da RTP, mas é do Estado. Portanto, é bom que isso fique, obviamente, claro relativamente a essa situação. Eu gostava só de acrescentar, relativamente à última questão, se o problema da RTP está só na informação. Não, obviamente. Por isso é que esta reorganização ultrapassa em muito a questão da direção de informação da RTP. Só para dar uma ideia, o Canal 2, nós consideramos que o Canal 2 é indispensável. Também não há nenhum privado que tenha a programação que tenha o Canal 2 em matéria de cultura, em matéria de ópera. Eu penso que o Sr. Deputado seguramente gostará de ópera, de bailado, etc. Mais nenhum canal dedica tanto espaço a esse tipo de artes e nesse sentido, mas nós pensamos que a RTP2 pode dar um salto em frente. A Teresa Paixão é uma enorme profissional, vai continuar a trabalhar connosco, mas pensamos que o canal precisava de levar também alguma alteração, nomeadamente em debates ao vivo sobre cultura, sobre património, sobre todas as áreas culturais que são importantes para o país. E, portanto, foi nesse sentido também que houve uma substituição na RTP2 e, enfim, não falarei das outras que houve, também na RTP África, etc. Houve várias. Dito isto, Sr. Deputado, aguardaremos com grande expectativa e atenção a proposta que a Iniciativa Liberal vai fazer, sabendo nós que existem dois modelos. Existem dois modelos para o serviço público. Existe o modelo europeu, que a BBC personifica, e existe o modelo americano, com a PBS, que obviamente tem audiências residuais de 1% de share ou 2% de share. E, portanto, é um caminho que, seguramente, os senhores deputados e o Governo decidirão sobre essa matéria. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Também eu não obrigo ninguém a falar nem a ficar calado, portanto, isto é da liberdade de cada um. Ainda tenho aqui umas perguntas que gostava de deixar ao Conselho de Administração. Não posso deixar de comentar que fiquei muito satisfeito com a defesa de legislação laboral mais flexível feita pelo Sr. Presidente do Conselho de Administração, pegando naquele exemplo que tinha dos Açores.
E depois também não deixa de ser curioso que sempre quem faz uma grande defesa da RTP pública pegue sempre na questão só da RTP2, canal que eu gosto muito, onde vi uma série Borgen, a série Barra Noir, a série Os Influentes, não sei se ouvi Ludovico Einaudi na RTP2 ou na Antena 2, mas pronto, isso também fica para outros temas. Mas nunca ninguém fala da questão da RTP1, porque a RTP1, quer dizer, entre o preço certo e as televendas, eu pergunto que, de facto, se calhar o mercado vai fazendo. Mas, e sobre o mercado, também o Sr. Presidente tem pouca fé no mercado, por isso é que também acha que depois os produtores não iriam ter receitas por parte de operadores privados, mas vamos em frente. A questão é, dentro deste plano de reestruturação todo que está a ser feito, estamos a falar muito aqui ao nível de recursos humanos, e há uma questão, e eu vou-me pegar na questão das rúbricas de receitas da RTP. Sobretudo, não estou a falar da contribuição audiovisual, não é disso que eu estou a falar, nem da questão do contrato, mas vamos até partir do pressuposto, como nós, por exemplo, defendemos, que não deve haver a contribuição audiovisual. E, portanto, a RTP deixaria de ter essa receita. E, portanto, deixando de ter essa receita, que outras receitas é que iria procurar? Ou mesmo, mantendo essa receita, como é que pode alavancar outras receitas? E, portanto, o que é que está a ser feito, ou se existe, pensado dentro desse plano, ao nível dos patrocínios, do product placement, da venda de conteúdos, de direitos e de outras prestações de serviço, se isso está integrado no plano de reestruturação para alavancar, aumentar receitas da RTP, para além daquelas que já estão estabelecidas. Eu, propositadamente, não falei da publicidade em si, não é isso, até porque nós, o ano passado, também votámos a favor da RTP manter a publicidade, mas ao nível de patrocínios, product placement, venda de conteúdos, direitos, prestações de serviços, portanto, essas outras receitas que atualmente, em termos quantitativos, não têm percentualmente relevância nas receitas, se também estão a trabalhar para que isso possa, de facto, aumentar as receitas da RTP, para que depois a Iniciativa Liberal possa propor que outras deixem de existir. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Rodrigo Saraiva. Sobre o tema das receitas, isso é um tema que é recorrente de todas as administrações, penso eu. Eu já estou na RTP desde 2018, mas já nas administrações anteriores se procura sempre novas fontes de receita dentro daquilo que são as possibilidades e as limitações que também são impostas à própria da RTP. Eu diria que nós, nos últimos anos, o grande enfoque tem sido mais nas receitas da área digital. Mantemos também um grande enfoque nas receitas que resultam da venda de conteúdos, naquilo que é possível, uma vez que estamos a falar de produção independente, e a produção independente pertence aos produtores independentes, não pertence à RTP, mas muitos deles não têm capacidade de força de vendas internacional e a RTP age como agente, digamos assim, desses produtores nessa venda de conteúdos. Infelizmente, todas essas démarches têm tido resultados positivos, mas com valores bastante pequenos. É conhecido qual é que é o grande tema da publicidade digital. A publicidade no digital vai essencialmente para as grandes plataformas internacionais, não vem para os players, para os agentes portugueses, e aqui também não é uma surpresa, e nós reforçamos as equipas comerciais precisamente da área das áreas de publicidade, quer digital, quer também de rádio, uma vez que na rádio, embora a publicidade comercial, dita comercial, anúncios, isto não esteja permitida, há outro tipo de patrocínios, por exemplo, que estamos a iniciar. É um caminho que estamos a fazer. Eu sobre o tema que também levantou, relativamente à RTP1, eu recordo que a RTP1 não concorre diretamente com a SIC e com a TVI, uma vez que tem um conjunto de obrigações e de limitações também. Os portugueses gostam muito de ver novelas e nós não fazemos novelas. E isso é logo uma grande limitação do ponto de vista da atratividade, mas ainda assim eu queria só deixar que, numa escala de 1 a 10, em 2016, a darem 8, 9 ou 10, portanto, as classificações mais altas eram 39% dos portugueses e que em 2024 foram 63%. Portanto, acho que alguma coisa temos vindo a melhorar também do ponto de vista da atratividade da televisão e sabemos aí o peso que a RTP1 tem. O Preço Certo é sempre um belíssimo exemplo e eu costumo dizer que nós não fazemos televisão para as avenidas novas, fazemos para vendas novas, para torres novas e outros sítios com nomes parecidos e os portugueses gostam muito desse programa e um dos seus principais méritos não é só a audiência que ele tem, mas são depois as cerca de 600 a 800 mil pessoas que ele entrega ao telejornal, onde depois as pessoas vão consumir uma informação credível e de confiança. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Eu espero que depois não haja nenhuma interpelação com considerações que a minha intervenção neste ponto está fora do âmbito do requerimento, mas eu acho que não está, e, portanto vou fazê-la na mesma. Porque há coisas também que, de forma geral, coincidem estas duas audições que tivemos hoje e qualquer outra audição que qualquer Conselho de Administração da RTP já esteve nesta casa e virá nesta casa. Há, de facto, problemas de autonomia, de gestão, e estarão sempre limitados. Portanto, mas eu não vou voltar a dizer aquilo que disse na audição anterior. Na audição anterior, houve perguntas que eu não fiz ao Sr. Presidente do Conselho de Administração, e o Sr. Presidente do Conselho de Administração resolveu transmitir um conjunto de informações como se eu não as conhecesse. Eu, por acaso, conhecia. Acho que todas as pessoas nesta sala e pelo país inteiro sabem o número de canais televisivos que a RTP tem, de estações de rádio que tem, a capilaridade internacional que a RTP tem, e, portanto, na audição anterior, isso foi desnecessário. Mas há coisas, de facto, que eu tenho desconhecimento e que as pessoas têm desconhecimento. E a pergunta que eu quero fazer relativamente à RTP Madeira, que também serve ou se aplica na questão da dimensão da RTP Açores, parte também de um desconhecimento de algumas matérias, de facto não pode saber tudo, mas também de um contributo para uma melhoria da qualidade, do serviço, do produto e até das receitas da RTP. Isto tem a ver com métricas de consumo, com canais de consumo, e eu vou dar um exemplo concreto para perceber, e para a RTP Madeira isto aplica-se, por exemplo, porque está-se a falar muito das pessoas que estão quer na região autónoma da Madeira, quer na região autónoma dos Açores, não nos podemos também esquecer das diásporas, e portanto certamente haverá muitos madeirenses ou descendentes de madeirenses e muitos açorianos ou descendentes de açorianos que na diáspora querem consumir este produto. Parto eu desse pressuposto. Portanto, a minha pergunta está muito relacionada com isso, com métricas. Por exemplo, uma pessoa que está na África do Sul, um madeirense, português, madeirense, que reside na África do Sul, para além da RTP Play, vamos partir do pressuposto que não estamos a falar da RTP Play, porque isso, obviamente, em qualquer parte do mundo as pessoas podem assistir, mas não sendo pela RTP Play, se já é possível, em operadores locais de cabo, consumir o produto RTP Madeira na África do Sul. Ou um português que reside no Canadá, se consegue consumir o produto RTP Açores por algum operador local. Ou seja, a minha pergunta é se isso existe, especificamente os produtos RTP Madeira e RTP Açores. Não estou a falar da RTP Internacional, sabendo que há programas da RTP Açores e da RTP Madeira que depois são transmitidos na RTP Internacional, mas a pergunta é esta: eu sou português açoriano, mas vivo no Canadá, ou sou português madeirense e vivo na África do Sul e quero consumir através do meu operador de cabo os produtos RTP Madeira ou RTP Açores? Se isso é possível ou não, se calhar já é, eu não sabia, uma boa notícia. Se não é, se não será também um possível caminho, ou se chegaram a avaliar isso como possibilidade, porque pode também trazer mais receita para a RTP e depois que pode possibilitar melhorar a própria RTP Madeira e a própria RTP Açores. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Rodrigo Saraiva. As respostas que eu tenho para si relativamente às questões na RTP Madeira, não. Na RTP Açores é possível fazer isso que perguntou. De qualquer maneira, eu devo dizer que nós temos de racionalizar os meios que estão à nossa disposição e as plataformas em que disponibilizamos os nossos conteúdos. Através da RTP Play, as pessoas têm acesso à RTP Madeira e à RTP Açores. E o futuro é claramente a RTP Play. Não tínhamos nenhuma dúvida sobre isso. As pessoas vão consumir os nossos produtos às horas que entenderem, nos sítios onde entenderem, através da RTP Play. Vai ser essencialmente aí. Portanto, nós estamos a dar essa disponibilidade às pessoas através da RTP Play. Vamos investir neste quadro, vamos investir ainda mais em produtos específicos, em canais específicos da RTP Madeira, ou da RTP Açores, ou da RTP África, o que seja. Nós estamos, do ponto de vista tecnológico, a proporcionar às pessoas a mesma experiência que teriam se tivessem um canal dedicado apenas. Através da RTP Play conseguem ter acesso a toda a nossa produção, em tempo real ou em tempo diferido, quando quiserem entender. Muito obrigado.